Qual é, Dadinho? Dadinho é o cara. Meu nome agora é Zé Pequeno, pô. A entrada do 117 é do lado da faculdade, tá cheio de estudante. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Chega aí. Chega aí, porra. Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, este é o nosso programa Mexendo com a Língua, um programa que promete prazer. Sou o professor Kleber Conde, do Departamento de Letras da UFSCar. Sou Ian Mazeto, doutorando em Linguística pela UFSCar, e seremos os anfitriões deste episódio. Pela abertura, vocês já reconheceram algumas palavras trazidas do cinema nacional brasileiro, cenas ontológicas em que os palavrões se tornam tão importantes quanto o personagem que o pronuncia. No programa de hoje, vamos entrevistar nosso colega e professor do Departamento de Letras, Renato Basso. Ele que já estudou os palavrões, vai bater um papo com a gente sobre o tema. Hoje, toca a vinheta. Mexendo com a Língua, um programa com muito prazer. Galera, bem-vindos ao Mexendo com a Língua, nosso programa de entrevistas e bate-papo sobre língua, linguística, linguagem e comunicação. Nosso entrevistado deste episódio não só fala palavrão, mas estuda os palavrões, deixando sua avó muito brava com o palavreado na mesa do almoço. É com muita alegria que apresentamos o professor Renato Basso. Seja bem-vindo, é um prazer enorme receber você neste episódio. Oi, gente, o prazer é meu. Obrigado, Kleber e Ian, pelo convite. Estou bem feliz de poder falar com vocês sobre linguística, principalmente sobre palavrão nesse problema. Espero não falar muita bobagem, só palavrões mesmo. Bom, Renato, mais uma vez seja bem-vindo, né? Eu vou começar com a primeira pergunta, né? Quem fala palavrão vai pro inferno? Olha, eu espero que sim, né? Porque quem não fala, né? Assim, acho que todo mundo acaba falando uma coisa ou outra que a gente pode classificar como palavrão. Não só todo mundo, mas parece que em todas as línguas a gente encontra palavrão. Então, palavrão não é uma coisa exclusiva de quem tem boca suja, porque eles parecem que estão por aí o tempo todo e fazem parte do arsenal das línguas naturais. Assim, ter palavrão é uma característica de uma língua natural, e falar palavrão é uma característica do ser humano. Alguns falam mais, outros falam menos, mas eu acho que dá até para dizer que mesmo quem não fala um pouco porque se policia, né, para não falar, e não porque isso não faz parte do seu inventário mental ou da sua capacidade linguística. Então acho que falar palavrão é uma coisa que todo mundo faz, e como a sua pergunta, Kleber, coloca, né, quem fala palavrão vai para o inferno, eles são tão importantes e chamam tanta atenção porque em volta deles tem muita polêmica, são palavras tabu, né, são palavras que só algumas pessoas podem falar em algumas situações, em todas as outras essas palavras não são permitidas. Então o associado palavrão aí para o inferno, lavar a boca com sabão, coisa desse tipo, mostra o quanto de polêmica tem em volta dessas palavras, e é justamente por essa polêmica em volta delas que elas são tão importantes, né? E os palavrões servem para um monte de coisa, não é à toa, só para repetir que eles têm palavrão em todas as línguas naturais, todas as línguas humanas, e que a gente fala o tempo todo. Então, vai para o inferno? Olha, acho que não tem muita... Para quem acredita em inferno, acho que não tem muita escolha não, viu? Tá legal. Renato, você falou, usou um termo que para nós é técnico, mas talvez para alguns ouvintes que estejam nos acompanhando nesse momento não entendam bem. Língua natural, né? Às vezes eles ficam pensando, mas o que é uma língua natural? Toda língua não é natural, né? Você só poderia falar rapidamente para a gente esclarecer? Claro, dentro da linguística a gente chama de língua natural toda língua que é passada, que é transmitida de uma geração para outra naturalmente. Então, dos pais, das mães para os filhos e para as filhas, sem necessidade de escola, sem necessidade de educação formal, sem necessidade de nada a não ser a convivência de geração com geração. Então, toda língua que passa por esse processo de transmissão a gente chama de língua natural. Em oposição a línguas naturais, a gente tem línguas artificiais, línguas inventadas e outras possibilidades aí no meio, mas língua natural realmente é um termo técnico que serve para restringir a língua que é passada de geração para geração. Então, o português é uma língua natural nesse sentido e tem palavrão. Bom, e no fim das contas, todo palavrão é para ofender alguém, Renato? Não é não. Essa é uma concepção, acho que meio generalizada sobre palavrão, mas ela é errada. Os linguistas debatem, na verdade, sobre quais são as funções do palavrão, o que mostra que tem mais de uma função.
ofender alguém é algo que, sim, você pode fazer com palavrão, mas você pode fazer sem também, né? Talvez algumas das piores ofensas que você possa imaginar não envolvem palavrão. Nem sempre um palavrão é usado no sentido ofensivo, né? Sei lá, você tá andando pela sua casa de noite e topa com o dedo mindinho na quina do armário, da parede, da porta e grita, puta! Bom, ou você, filha da... Você não está ofendendo ninguém exatamente, né? Porque até não tem ninguém para você ofender. Acho que o móvel não vai ficar ofendido, por mais que você tente, nem a parede, nem a porta, mas você soltou um palavrão. Um palavrão que aparece em coisas do tipo, nossa, esse filme é legal pra pi, ou qualquer outra coisa que você quiser colocar no lugar, né? Essa prova foi que você quiser continuar aí. Não servem para ofender ninguém, servem simplesmente, nesse caso, para intensificar o que você quer dizer, né? A prova é muito difícil, o filme é muito legal, ou qualquer outra situação que você quiser. Nessa configuração linguística, a gente vai dizer que é um intensificador. O bolo tá gostoso para chuchu, pode trocar o chuchu por outras coisas. Então, sim, nesse caso você vai ver que não serve para ofender. Quando você bate o dedo na quina do móvel e grita algum palavrão também, você não está ofendendo ninguém. É um uso, só para usar um termo feio aqui, a gente chama de catártico, né? Você tem uma catarse, você libera um monte de energia. Então, ofensa é uma das coisas para as quais a gente usa o palavrão, mas está longe de ser uma função exclusiva deles e eles não servem só para isso. Então, acho importante dissociar ofender alguém com palavrão. Agora, usar palavrão pode ser uma coisa ofensiva para algumas pessoas? Sim, porque eles estão envoltos nessa coisa tabu, né? Às vezes o uso de um palavrão incomoda mais do que ofende, né? Eles servem justamente para trazer para a gente dimensões daquilo que são tabu em épocas diferentes. Então, o que é palavrão hoje pode não ser palavrão depois, e é palavrão hoje justamente por conta do tabu que a gente coloca. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente sabe que muitas secreções corporais são tabu, nem todas, né? Então, sangue, por exemplo, não é um palavrão, lágrima não é um palavrão, mas fezes, excrementos, urina, tudo isso a gente tem um vasto vocabulário para chamar essas coisas, né? E o vocabulário que a gente usa, ele é muito específico para as funções que a gente quer desempenhar. Quando você quer nomear uma secreção corporal, você pode falar fezes, você pode falar excremento. Mas quando você quer usar, por exemplo, numa situação como, putz, pisei na bosta, ou vai dar bosta, vai dar merda, você não vai falar vai dar fezes, vai dar excremento. Não funciona. Essas palavras, elas não nomeiam exatamente a mesma coisa, elas têm funções diferentes na língua. E mais uma vez, não é uma função ofensiva. Você fala para alguém que, putz, deu merda, dá para dizer que você está ofendendo alguém? Eu acho que não. E isso tudo depende de uma teoria ou de uma definição sobre o que é ofender alguém. Mas eu acho que só por essas pinceladas já dá para ver que associar palavrão com ofensas não é uma ideia muito boa. Talvez é melhor seja associar palavrões com tabu. Tá certo. Renato, em determinado momento você falou sobre intensificador e existem umas categorias, né, de palavras que são expressivas, né, e os palavrões têm essa força que a gente poderia chamar, né, de intensificadora ou mesmo expressiva em alguns momentos, né? Que outros exemplos você poderia ter sobre esses elementos na língua, né, que possam ser expressivos? Pois é, eu acho que como alguém que estuda o significado em língua natural, a gente pode pensar que tem grosso modo, tem duas coisas que a gente pensa quando pensa em significado. A língua serve para descrever o mundo, seja o mundo que a gente está olhando agora, seja o mundo da imaginação, uma ficção, seja o mundo futuro, e a língua serve para dar a nossa opinião sobre o mundo, para a gente falar aquilo que está sentindo, aquilo que é ligado aos nossos sentimentos, à nossa percepção do mundo. Quando a gente pensa em palavrões, a gente está pensando em coisas que estão ligadas ao que a gente sente sobre o mundo, e não necessariamente como o mundo é, como não serve para descrever muito bem as coisas. Por isso a diferença entre, sei lá, merda e excremento, ou fezes, né? Num laboratório você faz uma análise de fezes, e quando a situação está ruim ela vai dar merda. Num laboratório é difícil dizer que você vai fazer análise de merda e a situação vai dar fezes. O expressivo significa que você está usando um pedaço da língua natural que não é muito para descrever
o mundo como é, isso a gente faz, por exemplo, no laboratório, mas serve para você dar a sua opinião. Então, basicamente, toda a linguagem envolvida em falar de coisas que tem a ver com a minha percepção, com as coisas que eu sinto, eu posso dizer que são expressivos. Então, muitas das interjeições, do que a gente chama de interjeição, né, como alguém grita, quando alguém grita, por exemplo, oba, ou ufa, nossa, a gente está lidando com sentimentos que a pessoa tem ali, não com uma descrição objetiva do mundo. Algumas palavrinhas que a gente usa para descrever o nosso gosto, né, tipo, por exemplo, que bolo gostoso. Bom, eu posso achar o bolo gostoso, mas ninguém mais vai achar o bolo gostoso. Eu adoro jaca e adoro dobradinho, mas tem muita gente que gosta. Eu vou dizer que essas pessoas estão erradas, estão descrevendo o mundo de um jeito errado? Não, porque falar que uma coisa é gostosa ou não tem a ver com a minha percepção, com coisa que só eu sinto. Então, os palavrões têm essa peculiaridade bem interessante de pertencer a uma parte da língua que serve não para descrever o mundo objetivamente, mas para falar sobre como a gente percebe o mundo, como a gente interage com o mundo. Ele não é mais uma descrição do mundo, mas é uma opinião, digamos assim, sobre o mundo. Então, é interessante ver que, apesar da gente destacar os palavrões como uma coisa tabu, coisa e tal, eles pertencem a uma categoria mais ampla da língua natural, que tem a ver com essas palavras construções, estruturas que a gente usa para expressar a nossa opinião, os nossos sentimentos, a nossa percepção sobre o mundo, em contraparte ao que a gente usa para descrever o mundo. Você falou sobre tabus e, né, uma situação... palavrões são conectados diretamente a tabus sociais, né? E quando a gente pensa em tabu social, a gente pensa no politicamente correto. Você considera o politicamente correto, ele pode afetar a expressividade cotidiana dos falantes? Olha, acho que não. Eu acho que a gente pode, pensando no politicamente correto, evitar ofender pessoas, em geral, sem usar palavrão. E a gente pode tornar algumas palavras tabu, que não são palavrão, justamente porque elas ofendem as pessoas. Então, eu acho que o politicamente correto, ele pode ser pensado como uma estratégia para a gente, para usar um termo bonito aqui, ser menos escrota em algumas situações com algumas pessoas, principalmente minorias, populações que são estigmatizadas, que merecem ter sua visibilidade garantida, ter seus direitos garantidos. Os palavrões às vezes são associados a esse tipo de coisa quando eles são usados para ofender. Mas como eu já falei aqui, a culpa não é dos palavrões, a culpa é das pessoas que ofendem as outras pessoas. Então eu acho que o politicamente correto acho uma coisa bem interessante para a gente poder evitar ofender pessoas, mas acho que a gente pode ser expressivo, pode dar sua opinião sem ofender as pessoas. Eu diria, num certo sentido, que a expressividade continua lá. A gente talvez não afete tanto o uso de palavrões, mas o uso de palavras que têm uma carga ofensiva, uma carga histórica ou ideológica ofensiva, que não necessariamente estão ligadas a palavrões. Então, eu diria que, por exemplo, algumas das palavras mais ofensivas que a gente tem no português hoje não são necessariamente palavrões, são injúrias raciais, injúrias que têm a ver com orientação sexual, muitas vezes até injúrias políticas, que a gente não vai dizer necessariamente que é um palavrão, como certas partes do corpo, ou palavras que têm a ver com sexo, reprodução e secreção, mas são extremamente ofensivas. E são ofensivas por qualquer um que diga, muitas vezes, né? Tem algumas exceções, mas basicamente por qualquer um que diga, em basicamente qualquer situação. Então o uso delas é muito complicado. E tem que ser mesmo, porque elas trazem uma carga histórica de, às vezes, não só de estigmatização, mas de maus tratos, de crueldade, de desumanização. Então eu acho que eu dei um pouco de volta aqui, mas a minha ideia é que o politicamente correto, ele pode afetar a expressividade no sentido de você continuar sendo expressivo sem ser ofensivo, mas que a expressividade continua lá, ela continua. E eu acho que os palavrões podem passar meio assim, ilesos em relação a essa discussão, porque a gente continua usando, seja quando topa com o dedinho no móvel, seja quando vai comemorar o gol do time preferido, seja quando quer intensificar a expressão de alguma coisa. Então, acho que eles estão lá, estão bem. Tá certo. Isso me lembra um pouco, Renato, eu acho que é uma aplicação interessante. Por exemplo, nós falamos de grupos minoritários, né? Quando nós falamos de grupos minoritários, nós estamos falando daqueles que socialmente estão sujeitos, né, a sofrer algumas situações. Então, por exemplo, quando alguém se refere a alguém, por exemplo, como vou usar aqui o termo bicha, né,
ele pode ser ofensivo, dependendo de quem fala no contexto, ou pode ser até carinhoso quando se trata do mesmo grupo de pessoas usando esse termo, né? Quando, dependendo do contexto, do grau de intimidade dessas pessoas. Então isso eu acho que mostra um pouco, né, essa questão eu colocaria um pouco da intencionalidade, porque às vezes é mais doído alguém ouvir "eu quero que você morra" do que vá para bip, né? Sim, pois é, esse uso de algumas dessas injúrias, né, entre grupos que eram classificados, ou que ainda são oficialmente classificados como essas injúrias, a gente chama tecnicamente chama de apropriação. Então, o termo que era ofendido se apropria desse termo, usa entre os membros dessa comunidade de uma maneira que indica simplesmente, enfim, eu não sou o grande especialista nessa parte de apropriação, então espero não falar muita bobagem nem ofender ninguém, mas a ideia é basicamente que você usa isso para dizer: nós nos reconhecemos, nós pertencemos ao mesmo grupo e a gente pode usar entre nós esse termo para desarmar a ofensa. Então, por isso que ele é apropriado. Tem um outro uso de palavrões que também são claramente um uso de palavrão, mas que não de xingamento, se a gente quiser, porque tem todas essas nuances que a gente também pode explorar. Palavrão, ofensa, xingamento, injúria, que não são exatamente a mesma coisa, né? Mas você imprecação, né? Como? A imprecação, né? Também, imprecação, exato, que aí tá um pouco mais no campo religioso. Então tem blasfêmias, né, também pode entrar aí. Tem um monte de nuances a ser feitas e levadas em conta. Mas, por exemplo, quando você vê dois homens heterossexuais, um olha pro outro: "Oh, seu filho da mãe, quanto tempo que eu não te vejo, tudo bom?" Bom, você não está xingando, mas você está basicamente fazendo a seguinte coisa meio maluca. Se você tem tanta intimidade com essa pessoa, que você pode usar um termo, em princípio, ofensivo com essa pessoa, que está tudo bem, por conta da intimidade que vocês têm. Ela passa da ofensa, ela é mais forte do que a ofensa. Essa é uma análise meio rasteira, mas ela tem um quê de... Acho que tem um quê de verdade, é isso que acontece. Assim, a nossa intimidade permite que eu, inclusive, revele para você a minha pior face, que é usar um termo que poderia te xingar muito, mas você sabe que eu estou usando esse termo porque a nossa intimidade, nossa amizade é mais forte do que isso. É diferente da apropriação, né, que tem a ver com você pegar um termo ofensivo e desmontar, desarmar ele dentro de uma comunidade, mas são dois usos que mostram que você usa o que era uma injúria ou o que era um xingamento nas situações em que eles têm um outro efeito. Ou dizer que a gente pertence a um grupo, ou dizer temos uma grande intimidade. Então, só para mostrar que estudar os palavrões é muito, muito legal. Assim, palavrões, injúrias, ofensas. Do ponto de vista linguístico, é absolutamente fascinante. Legal, legal. Bom, uma outra pergunta aqui que a gente programou, né? Nós acompanhamos lá algumas situações de autoridades falando palavrão, né? Fazendo gestos, né? Só lembrando o caso do presidente na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que foi ao ar, televisionado, tira as crianças da sala, né, para passar no jornal, né. Depois o ministro Queiroga, né, em setembro do ano passado, fez gestos, né, xingou manifestantes em Nova York, né. E aí vem, né, a pergunta: podemos dizer que, sendo o palavrão elemento da língua, né, as autoridades podem agir dessa forma? Ou nem tudo que existe na língua pode ser dito? Existiriam limites entre palavrão e liberdade de expressão? Nossa, que sinuca de bico, hein? Rapaz, fazer umas perguntas difíceis, pacas, vixe. Olha, eu acho que tem muitas coisas a serem levadas em consideração aí. Eu acho que quando a gente fala de figuras públicas, por exemplo, a gente tem que pensar nelas atuando em esferas públicas, como pessoa pública. E a gente sabe que algumas coisas não cabem, né? Assim, acho que, por exemplo, você ser ofensivo e agressivo durante o seu cargo como figura pública é uma coisa que eu acho que não tem nem muito a ver com o limite de liberdade de expressão, tem a ver com, sei lá, ética ou humanidade, né? O mínimo que a gente espera de urbanidade, sei lá, da pessoa se comportar. Agora, com relação ao palavrão e liberdade de expressão, eu diria que palavrões, né? Assim, pensando só nas palavras que tem a ver com partes do corpo, secreções, sexo e tal, eu acho que muitos dos seus usos vai de bom senso. Tanto é que a gente percebe que na televisão tem programas que permitem tudo, a depender de um certo horário, classifica para um certo público e tal. Agora, ofensas e injúrias, bom, eu acho que a gente entra numa esfera do jurídico mesmo, que eu acho que tem a ver com você intencionalmente
usar palavras que ofendem pessoas, muitas vezes não só pessoas, mas grupos de pessoas, e aí acho que a gente cai na discussão sobre liberdade de expressão, que está bem em voga no Brasil hoje, né? A gente tem muita gente na esfera política que faz coisas que, assim, uau, isso é permitido, isso é possível, a gente tolera uma coisa dessas. Então acho que a gente está bombardeado já tem alguns anos, né, com pessoas em esfera pública que meio que violam esses limites ou colocam a gente em xeque, né? Eu posso ser por aí ofendendo todo mundo, a torto e direito, tá tudo bem, isso é um direito que eu tenho como pessoa pública. Acho que essa é uma discussão muito interessante. Felizmente eu não estudo essas coisas, porque, meu Deus do céu, isso deve ser muito difícil. Mas com relação aos palavrões, eu acho que, como muitas vezes eles não são simplesmente ofensivos, eles só são palavras que carregam uma carga tabu, assim, você precisa de uma certa idade para falar, de um certo contexto para falar, um certo horário para falar palavras tabu, eu acho que não tem a ver com ferir limites de expressão, até que alguém me prove o contrário, tá? Pode muito bem ser o caso. Acho que não acontece, mas quando a gente pensa em esferas públicas e ofensas, injúrias, aí sim, eu acho que a discussão sobre liberdade de expressão deve ser feita, ela é bem complexa e justamente por isso ela deve ser feita. Mas coitadinho dos palavrões, eles sim, eu espero pouco a ver com isso. Quando nós fazemos essa discussão de questões públicas, envolve muitas coisas, de fato, e já encaminhando para o final, acho que surge uma dúvida sobre, por exemplo, palavras que não eram ofensivas até 10, 15 anos atrás, e a gente pode aqui, como menção, citar gado, coxinha, mortadela, que hoje em dia, se você coloca isso num comentário de Facebook, num comentário de qualquer rede social, não tem como você falar que não está ofendendo uma pessoa, porque coloca ela dentro de um conjunto, né? É nítido isso. E eu acho que fica a dúvida exatamente aí. Palavras que nitidamente não eram ofensivas se tornam ofensivas. Por quê? Então, eu acho que tem a ver com as dinâmicas sociais todas, né, e as associações que a gente faz ao longo das épocas e das dinâmicas históricas. Então, é uma conjuntura histórica bastante peculiar, específica e totalmente acidental, eu diria, a gente ter gado como uma palavra ofensiva, ou ter esquerdopata, só para ficar um de cada lado. Mas são conjunturas políticas que, enfim, fogem ao controle e à previsibilidade, né? Mas elas são muito bem descritas. Você tem um item que, no fim das contas, uma palavra, né, que, no fim das contas, nomeia um grupo de pessoas por uma certa característica dessas pessoas que são associadas à característica de algum animal, no caso, gado, né, bois, vacas e tal, e você usa a estratégia de desumanizar a pessoa. Quando você chama alguém por algum nome de animal, você está tirando dessa pessoa suas características humanas. Essa é uma estratégia ofensiva bem universal, e bem, infelizmente, eficaz, né? Tanto que muitos nomes de animais em português, em várias línguas, são ofensivos. Às vezes para homens, às vezes para mulheres, às vezes para homens e mulheres, às vezes para homossexuais. Mas você chamar alguém de um nome de animal, que não é um palavrão, se torna uma injúria ou uma ofensa. Mas aí, enfim, vai da conjuntura histórica. E acompanhar isso ao longo do tempo é muito legal, porque você tem uma dimensão da mudança das mudanças pelas quais a língua passa, né? Então, quem diria, sei lá, há 15 anos atrás, que gado viraria uma ofensa como é hoje, né? Acho uma coisa meio bizarra de se prever, mas muito interessante de se acompanhar e de se descrever com cuidado. A mesma coisa vale para as partes do corpo, tá? Eu acho que, por exemplo, sei lá, urina é uma coisa que é considerada meio que um palavrão, um pouco tabu, né? Sei lá, mijo, se alguém quiser falar, dá uma mijada em alguém, quando você vai dar uma bronca em alguém, né? Mas, por exemplo, sangue e lágrima, como eu mencionei, também são secreções corporais, mas não estão ligados na nossa sociedade à ofensa. Eu não ficaria espantado se, sei lá, por alguma conjuntura histórica bizarra, elas viessem a ser coisas ofensivas. Então a lágrima é uma coisa, meu Deus, que absurdo, me fala em lágrimas, não quero chegar perto e tal. Você tem coisas intermediárias, né, tipo, sei lá, coriza, catarro, ranho. É ofensivo, é tabu, tá no meio do caminho ali, né? Vai variar de tempos em tempos, né? E também a dinâmica da sociedade transforma algumas palavras em
em coisas tabus por conta da própria dinâmica da sociedade. Então, hoje a gente pode falar, por exemplo, em gordofobia, em todas as palavras associadas a chamar alguém de gordo e todas as ofensas que isso está ligado na sociedade que preza compulsivamente por um certo tipo de corpo, por um certo padrão de comportamento alimentar, coisa e tal. Então, isso acabou virando uma coisa ofensiva na sociedade que a gente vive hoje. E é mesmo, né? Assim, no fim das contas, as pessoas se sentem ofendidas, essas palavras são usadas para ofender. Mas você poderia imaginar o contrário, que fosse, sei lá, a magrofobia. Acho que é interessante notar as dinâmicas históricas que acontecem para onde elas levam a gente. E uma vez que você tem identificado uma dinâmica de ofensa, de injúria, é legal você parar com ela, né? Porque, ficar ofendendo as pessoas né? Não faz sentido. Mas, de novo, tadinho dos palavrões, percebe como eles são bem mais inocentes do que parece? Boa parte do que a gente falou aqui de mais pesado para ofender não tem tanto a ver com palavrão, né? Tem coisas maiores, né? Existem esferas maiores agindo o tempo todo, né? Tudo muito ativo. Não que a gente deva sair por aí também falando palavrão o tempo todo. O professor falou que pode falar palavrão. Não é isso. Não é isso. Mas porque os palavrões, assim como, sei lá, fazer uma promessa, contar uma mentira, são recursos linguísticos interessantes, fazer uma previsão, né? Assim, eu acho que vai acontecer assim assado, eu prometo não fazer mais isso e tal. Os palavrões também são esse tipo de recurso linguístico, né? A gente pode dizer que, só vou soltar a palavra aqui para deixar as pessoas curiosas, né? Eles são performativos, assim, quando você solta uma coisa dessa, você gera uma coisa. Então, eu prometo fazer isso e aquilo, você cria uma promessa, eu prometo. Quando você solta um palavrão, você também cria uma certa situação muito específica, e a gente tem que saber usar essas situações, e saber usar elas não significa em qualquer contexto, até porque eles acabam perdendo um pouco o seu valor, né? A gente sabe que os palavrões eles vão se desgastando, algumas coisas que eram super ofensivas vão ficando menos ofensivas, né? Eu acho que, sei lá, bosta, por exemplo, é uma palavra que a gente não sei se é por causa da minha idade, mas eu já não ficaria mais tão espantado de ouvir na televisão. Algumas bunda, por exemplo. Eu lembro quando eu era bem criança, a bunda era uma palavra terrível, não podia dizer, era bem pesado e tal. Hoje, acho que não é mais, não, né? Então, coisas vão sendo usadas, gastos, tem que pôr outra coisa no lugar e tal. Dinâmicas linguísticas. Bom, como fechamento, a gente deixa você à vontade para finalizar, para concluir, e também se quiser recomendar algum material de leitura, algum documentário, qualquer coisa, à vontade. Obrigado. Acho que como recomendação, em português tem um texto que eu escrevi para a revista Rosetta, que é uma revista de divulgação científica, que chama Palavrão é Legal para P. E aí quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha nesse texto, tem, enfim, é uma apresentação não acadêmica de divulgação científica para entender um pouco melhor as possibilidades de uso dos palavrões, suas origens, suas dinâmicas e funções, né? Sem querer fazer propaganda, mas tem um documentário na Netflix sobre palavrões que é legal, acho que vale a pena dar uma olhada. E eu acho que como fechamento, além de agradecer muito a vocês pela entrevista, eu me diverti muito aqui falando palavrões, semi-palavrões e coisas parecidas, eu queria dizer que os palavrões, assim como as partes do corpo que eles nomeiam e as secreções que eles nomeiam, são coisas naturais, são coisas que estão por aí, que a gente deve estudar e deve entender sem medo, sem fobia, sem preconceito. Assim como a gente precisa, às vezes, de vez em quando, fazer um exame de fezes, um exame de urina, a gente precisa, como linguista, olhar analiticamente como essas palavras funcionam, para que elas servem, para que elas existem, por que todas as línguas têm, será que os usos ao longo das línguas é diferente ou é igual? Tem uma infinidade de perguntas a serem feitas sobre os palavrões e eu acho que seria muito legal, como um bom e velho naturalista, um cientista naturalista, assim, olhar para essas coisas de um jeito natural. Realmente sem preconceito, pensando, as pessoas falam isso. Por quê? Dizer que é porque as pessoas são boca suja não responde nada. Então, todo o planeta por quê? Deve ter alguma função. Então, eu gostaria que sempre que alguém ouvir de novo um palavrão ou usar um palavrão, olha só que legal, eles estão usando uso de um recurso linguístico fenomenal, vamos fazer um bom uso dele. É isso, gente. Obrigado.
Valeu, Renato, muito obrigado. Foi um papo muito gostoso e espero que nossos ouvintes estejam gostando do Mexendo com a Língua, nosso programa de linguística, linguagem, né, tentando fazer um pouco do que a Roseta faz também, né, que é a divulgação científica a respeito de temas ligados à língua, linguagem, comunicação, etc. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer ao meu colega, né, aqui eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu colega no departamento, o professor Renato Basso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigadão, Renato, Kleber. E esse foi o primeiro programa Mexendo com a Língua. Um programa que promete muito prazer ao ouvi-lo. É um programa proposto pela equipe do Grupo de Pesquisa em Semântica, Sintaxe e Pragmática Formais, o GCER UFSCar, em coprodução com a Rádio UFSCar, que também deixamos nosso agradecimento aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, nos trabalhos técnicos e de edição. Um grande abraço e até mais!